Para um observador, um 3 parece um empreendedor altamente concentrado. 3, contudo, dizem que estão apenas tentando manter o passo. Se alguém é bom, o 3 tem de ser melhor, porque sua autoestima depende de uma vitória. A atividade é uma forma de controle, e o valor e a segurança pessoais dependem de quanto você é capaz de fazer. Um 3 faz habitualmente várias coisas ao mesmo tempo, uma forma de prestar atenção que é denominada pensamento polifásico. Estou dirigindo o carro e estou com um pequeno atraso. Ao mesmo tempo em que dirijo, converso com um passageiro no banco de trás. Vigio os espelhos atrás de guardas. Ultrapasso o limite de velocidade e depois reduzo. Como um sanduíche e fico trocando as estações no rádio. É uma sensação de bem-estar com tudo isso acontecendo de uma só vez, é como estar por cima das coisas. A atividade polifásica tem sua contrapartida num hábito interno de atenção que está em grande parte voltado para a realização de tarefas. A atenção raramente fica com um projeto em curso, mas passa rapidamente para a coisa seguinte que fazer. Praticamente, não há espaço entre os pensamentos para a reflexão, para a reconsideração de prioridades, para prestar atenção aos sentimentos pessoais sobre o trabalho. Você tem de ser o melhor, senão você não existe. A sensação é de que você passou a vida toda no segundo lugar tentando ser o primeiro. Há sempre 3 ou 4 projetos a caminho, e você executa os movimentos físicos de um pensando na mecânica do seguinte. Quando estou terminando o primeiro trabalho, já estou tão envolvido com o segundo que mal percebo que o primeiro terminou. É como se o presente não existisse, porque estou sempre à frente, envolvido com o que tenho de fazer a seguir. Uma forma de compreender essa postura de atenção seria você se imaginar sempre em alta velocidade, direcionado para o estresse e para a competição, como seu estilo de vida predileto. Você é sensível a qualquer coisa no ambiente que contribua para o seu objetivo no momento, e você vê as pessoas em termos do que elas possuem ou do que podem fazer para ajudar seu projeto a se concretizar. À medida que os objetivos se tornam mais bem focalizados, seu interesse aumenta e também a velocidade com que você quer trabalhar. A atenção se restringe àqueles indícios no ambiente que darão impulso ao seu projeto, e as pessoas começarão a parecer autômatos, que estorvam o avanço do processo ou que têm algo de útil para o projeto. Se forem autômatos obstruindo o caminho, você os ignora ou os contorna. Se forem autômatos úteis ao projeto, você os procura por aquilo que podem dar. Obstáculos só servem para reforçar seu foco de atenção. Sob pressão, o enfoque é reforçado, porque, se você não conseguir atingir seu objetivo ou se outra pessoa passar à sua frente, você se sentirá ansioso porque é um fracassado, de quem ninguém gosta. Ninguém ama o segundo lugar. Ou você fica com o primeiro, ou não tem nenhuma outra classificação. Se os obstáculos continuarem, então você se recolherá e examinará mentalmente todas as situações similares de que é capaz de se lembrar, esmiuçando todas as soluções relevantes do passado que têm alguma relação com o problema atual. Esse estreitamento da atenção para todos os fragmentos de indícios no ambiente, para velhas memórias e soluções passadas relacionadas com o objetivo presente, é denominado pensamento convergente. É um estado mental ao qual 3 estão particularmente adaptados e que os ajuda a achar soluções criativas após fracassarem as rotineiras. Mexi com vários negócios até o ponto em que se tornaram altamente lucrativos.
Algumas de minhas melhores salvações se deram quando trabalhei com o limite de tempo, usando todas as ideias parcialmente aplicáveis tiradas de vários outros projetos do passado. Salvei muitas empresas com uma estranha combinação de ideias que deram certo noutros contextos. Quando um projeto tem um êxito tal que mantém o interesse de um 3, todo o seu esforço mental converge para a meta, e ele ou ela começa a incorporar as características específicas do trabalho. Esse encontro de imagem e atenção é chamado de identificação. É um mecanismo de defesa por meio do qual nos tornamos iguais às pessoas ou aos protótipos a que somos expostos quando pequenos. Para a maioria de nós, identificação psicológica significa algo como: sou igual à minha mãe ou sou americano. Para um 3, identificação pode significar: tornei-me o protótipo daquilo que faço. Quando ocorre a identificação, um 3 tem dificuldade em separar valor pessoal do valor da produção do 3, e se o produto vier a ser questionado, então o 3 se sentirá pessoalmente atingido. 3 tem um hábito vitalício de desviar a atenção de sentimentos reais no interesse de ser eficientes e de fazer a imagem que o serviço requer. São particularmente suscetíveis à identificação, porque buscam nos outros aprovação e são capazes, portanto, de mobilizar grande soma de energia para se transformar naquilo que os outros desejam. Muitas vezes, não percebem que não interrompem o trabalho tempo suficiente para se perguntar como se sentem a respeito do que estão fazendo, ou se prefeririam estar fazendo outra coisa. Uma vez se dê a identificação, um 3 pode ficar persuadido de que ele ou ela foi sempre aquele agente ou executante ideal. Essa ilusão é apenas parcial se o 3 se sentir fraudulento, como uma pessoa que se esconde atrás de uma máscara, representando um papel com o intuito de causar boa impressão. A identificação, porém, pode ser suficientemente penetrante para fazer com que um 3 assuma um papel e o viva por muitos anos. Talvez até que uma doença ou uma crise de meia-idade force uma interrupção do trabalho, dando tempo para que aflorem sentimentos. Se houver um título, uma imagem impressiva ou muito dinheiro em jogo, 3 são capazes de trabalhar até cair pela firma, pela empresa, por qualquer função com a qual tenham se identificado, sem jamais parar para se perguntar se suas vidas estão preenchidas. Eis aqui um exercício que pode ajudar você a compreender o desvio de atenção sofrido por 3 quando sua atenção se confunde com uma imagem. Sente-se em frente a um parceiro. Designe um de vocês dois o observador e o outro 3. Se você for o 3, você será o elemento ativo do exercício. Por isso, feche os olhos para não ser distraído pelas reações do observador. De olhos fechados, escolha uma característica com a qual você queira se identificar. Escolha uma característica que você acredite não possuir de fato. Por exemplo, você poderia optar por se identificar com a característica da graça, da beleza, da inteligência, da compaixão ou da alegria, mas tente escolher uma que lhe pareça estranha em você. Imagine estar sentindo essa característica dentro de você. Para ajudar no reconhecimento do sentimento associado a essa característica, você poderá se lembrar de uma época em que realmente se sentiu dessa maneira. Perceba as alternâncias de sua atenção que você atravessa à medida que você forma essa característica. Perceba que a característica vai e vem. Quando ela estiver presente,
você estará se sentindo um 3 no processo de se identificar com ela. E quando você tiver de se forçar para mantê-la presente, estará se sentindo como um 3 sustentando uma imagem. Com olhos ainda fechados, concentre-se inteiramente na característica imaginada e deixe-a impregnar o seu corpo. Quando você for capaz de estabilizar sua atenção nas sensações ou nos sentimentos que a característica desperta em seu corpo, abra sua atenção de modo a incluir o parceiro observador e faça de conta que ele ou ela é uma pessoa importante em sua vida, alguém como chefe ou cônjuge, que tem o poder de afetar você e que você vai imaginar ser suscetível à característica que você está incorporando. Agora, abra os olhos e, ao mesmo tempo em que mantenha a atenção concentrada integramente na presença da característica, tenha uma conversa simples com o observador. Perceba os desvios de atenção que ocorrem à medida que você tenta se identificar internamente com a característica a qual seu parceiro é suscetível. 3 reconheceriam, nessas flutuações internas da atenção, a diferença entre os momentos em que estão simulando uma imagem impressiva e aqueles em que ficaram tão imersos numa imagem que são a própria característica valorizada pelo parceiro. 3 habitualmente modificam sua atenção de modo a se identificar com imagens culturalmente valorizadas e começam a projetar essas imagens como se fossem eles mesmos, sem se lembrar de questionar a diferença entre uma imagem adotada e seus próprios sentimentos interiores. Quando um 3 é capaz de personificar uma imagem com sucesso, ela ou ele ficará altamente perceptivo das reações de outras pessoas. Se a imagem for convincente, o 3 permanecerá identificado com ela. Se o público não aprovar, a apresentação pessoal tenderá a se modificar inconscientemente. Quando criança, a segurança de um 3 dependia dele ou ela ser o melhor em atividades valorizadas pelos outros. Uma criança, cujo bem-estar esteja vinculado à imagem e ao desempenho, provavelmente também desenvolverá sensibilidades para elementos que alimentam essas necessidades emocionais. Quando entro numa situação nova, fico imediatamente consciente do modo como estou impressionando os outros. Me descubro tentando agradar o maior número de pessoas possível. Não importa como me sinta em relação ao grupo. Não é tanto que eu sinta uma emoção, é mais uma percepção daquilo que o grupo vai aceitar. Então, começo a me comportar dessa maneira. Isso foi muito importante para mim no meu trabalho promocional. Eu visitava vários grupos de clientes com a mesma linha de produto, e cada vez a história saía algo diferente. Eu me levantava para fazer meu discurso e às vezes me ouvia mudando o tom da minha voz no meio de uma frase, sem saber exatamente por que fazia aquilo. Ou então, sentia meu corpo assumindo o desempenho próprio diferente daquilo que eu tinha planejado. Se esse representante de vendas não soubesse que seu verdadeiro ponto de vista era substituído quando ele inseria num estilo de apresentação, ficaria bastante confuso com os dois. Várias consequências interessantes poderiam se desenvolver se ele aprendesse a diferenciar seus próprios sentimentos das acomodações a que se submete ao tentar fechar uma venda. Provavelmente, a primeira seria de ordem emocional, ou ele ficaria preocupado por estar mentindo à sua audiência, ou poderia querer enganar com mais eficácia, desenvolvendo sua capacidade intuitiva de fazer as pessoas se interessarem pelos produtos que tem para vender. Outra consequência poderia ser um avanço na capacidade
de diferenciar seus desejos pessoais e o impulso de fazer algo que não sirva às suas necessidades pessoais. E ainda, outra consequência poderia ser seu autotreinamento para reingressar voluntariamente no estado mental em que é capaz de ajustar sua apresentação de forma intuitiva a fim de corresponder aos desejos de um grupo e de descobrir quais são as outras informações disponíveis nesse estado mental. Desempenhadores medem seu próprio valor em termos daquilo que impressiona os outros. São vaidosos de seus empreendimentos, mas acreditam ter pouco valor a parte daquilo que fazem. Quando 3 começam a trabalhar compulsivamente, quando arrastam montanhas para lançar um projeto, é porque se esqueceram de si mesmos, dirigindo a atenção para um hábito neurótico de buscar sua identidade através de um trabalho. O aspecto positivo da atividade compulsiva é que 3 se sentem vivos em meio à atividade e se tornam peritos em perceber quanto se requer de energia em diferentes trabalhos. Nossos depoentes, sem dúvida, se lembram de períodos em que ficaram exaustos e esgotados pelo hábito da pressa. Mas também descrevem períodos em que trabalharam e se sentiram afinados ao ritmo e ao fluxo naturais a uma tarefa específica. 3 dizem que é como estar suspenso em meio a uma energia inesgotável. Você percebe que o trabalho está fluindo sem que você tenha de direcioná-lo. Dizem que o tempo anda mais devagar, embora possam estar trabalhando à velocidade máxima, que a ansiedade desaparece e que entram numa estrutura mental onde o que precisa ser feito se apresenta sem pensamentos contrários nem questionamentos. Nesse estado mental, o resultado positivo de qualquer projeto parece garantido. A ansiedade com o projeto se desfaz, porque você percebe que cada fase do trabalho levará inevitavelmente a uma conclusão acertada. Este depoimento, dado por um gerente de restaurante em São Francisco, que se vê como um verdadeiro workaholic, descreve uma experiência de esperança. Muitas vezes trabalho com gente que tem a metade da minha idade, mas ainda sinto muito prazer em trabalhar assim e em trabalhar bem. Há momentos na cozinha de tanto frenesi e tanta pressa que você praticamente fica acotovelado entre 2 pessoas, num tipo de movimento ritual, num espaço exíguo, onde você pode se ferir ou acabar com todo o prato do menu da noite. Nessas horas, tudo o que eu penso é: meu Deus, espero que tudo acabe bem. Há horas em que eu luto para trabalhar e outras em que tudo vai tão bem que minha mente se tranquiliza mesmo a alta velocidade. Então, eu podia ficar horas naquela fila e me sentir ótimo, porque sei que vai dar tudo certo. 3 recebem muita valorização na cultura americana. Na verdade, recebem tanta valorização que podem facilmente confundir um estilo neurótico de ser com saúde. Para que estabelecer metas pessoais, quando você pode se enganar a si próprio que as metas da sociedade são realmente as mesmas que as suas? Por que correr o risco da rejeição quando a aceitação pode ser comprada projetando uma imagem que lhe traga respeito? Para que ter um eu que vai sofrer? O modo mais sadio de viver deve ser se identificar com os padrões culturais, suspender suas emoções e se deixar levar. Com frequência, 3 estão convencidos da sua própria solidez psicológica. O desarranjo emocional é para perdedores, para os que não têm nada que fazer ou que não sabem acompanhar o passo. 3 neuróticos podem ter perdido toda a consciência de que há uma diferença entre seu pseudo-eu altamente empreendedor e seus desejos emocionais. Provavelmente, 3 terão consciência de que não gostam de emoções pegajosas.
ou de que não gostam de sentir a existência de suas necessidades emocionais. Mas o fato de sua gama de sentimentos ser muito restrita será provavelmente ignorado, porque 3 são energéticos e têm necessidade de projetar uma imagem de otimismo e sucesso. Desempenhadores comumente encaram seus verdadeiros sentimentos quando forçados a uma redução no ritmo. Em geral, param devido a uma suspensão do trabalho, ou a uma doença, ou a intervenção do cônjuge, mais do que por uma decisão voluntária de reduzir o passo. A inatividade imposta pode ser terrível para alguém cuja visão de mundo repousa em conquistar mérito através do trabalho e tipicamente traz à baila dúvidas quanto ao valor pessoal e a percepção de que as emoções inevitavelmente dominarão a consciência assim que a atenção for removida da atividade. Se você não estiver em ação, terá a pura sensação de que não existe. Se não sei o que devo fazer a seguir, começo a sentir a angústia de que estou vazio, de que não há ninguém em casa. Ano passado, fiquei seriamente doente, sem dúvida por excesso de trabalho. Tinha só 40 anos e tive um problema nas coronárias. Fiquei lá no hospital, deitado numa cama, olhando para o teto e contando os dias até poder me levantar e ir embora. Aquele repouso forçado foi pior que o ataque cardíaco em si. Pensei que ia perder todo o pique naquela cama, com medo de não voltar a ser fisicamente capaz. Eu mal pude entender o que estava acontecendo comigo quando as emoções começaram a vir. Às vezes, não havia mesmo nada, e em seguida eu pirava porque havia demais, e depois me entorpecia de novo. Desempenhadores estão acostumados a agir, não a sentir, e habitualmente suspendem suas emoções enquanto está em curso uma atividade. Os sentimentos terão de ser trazidos vagarosamente até a consciência, porque sua presença é sentida como uma ameaça ao estilo de vida que consiste em produzir como uma máquina. 3 que se comprometem a apresentar sentimentos honestos terão de aprender a reconhecer a discrepância entre o que o seu corpo realmente está sentindo e o hábito de alterar a apresentação a fim de obter um ganho. Sua questão existencial se torna então: devo seguir o que sinto ou devo ficar com meu hábito de saber o que fazer? O risco em seguir os sentimentos é que 3 inevitavelmente perdem o reconhecimento garantido de quando realizam coisas, e o risco de não seguir os sentimentos é o de viver a vida como uma mentira. Para 3, a mudança na consciência da ilusão para a honestidade, veracidade, poderia ser descrita como o efeito colateral que, aos poucos, desponta quando se aprende a diferenciar sentimentos verdadeiros e a necessidade de sair bem aos olhos dos outros. Nesse processo de mudança, 3 estão propensos a vivenciar um período de sofrimento voluntário em que renunciam ao hábito de se proteger, desenvolvido na infância, a fim de se tornar então psicologicamente livres. O seguinte depoimento foi dado por uma profissional muito bem-sucedida. No início da minha terapia, eu me achava ótima. Era meu marido que tinha problemas por não estar interessado, como eu, em progredir na vida. Meu primeiro impulso era fugir, não sentir nada, porque assim que eu tivesse muito tempo livre, a única coisa que eu sentia é que eu tinha medo. Domingo era o pior dia, um dia inteiro sem ter nada que fazer. Era passar roupa, dar telefonemas e reunir forças para a semana. Mas nesse meio tempo, eu sentia medo. Tive de fazer uma programação para as minhas lições de emoção. No meio de uma atividade, eu tinha de me lembrar de parar e me perguntar o que me agradava e o que me desagradava. E tinha ainda de descobrir
se estava sentindo alguma coisa. A parte mais difícil desses exercícios era não abandonar o sentimento quando eu retomava o trabalho, porque assim que eu começava uma atividade, meus sentimentos desapareciam totalmente. Com o tempo, criei um repertório de emoções autênticas, da qual muito me orgulho. Eu posso ser tocada pelas pessoas. Minhas reações têm importância para mim. Posso dizer se estou contente e se gosto do que estou fazendo. Estou vivendo numa dimensão de vida que estava totalmente oculta de mim.